Saudações, meus amigos, Igor Meloto aqui mais uma vez, e hoje nós vamos comentar aqui o cenário da categoria dos pesos leves do UFC. Quem que são os brasileiros que estão mais perto de disputar o cinturão, né? Seja a curto prazo ou a médio prazo, né? Quem que vai ser o brasileiro que vai substituir essa geração atual aí, depois que o Charles se aposentar, depois que o Renato Moicano se aposentar? Quem que é o cara do Brasil para representar bem a nossa nação nessa divisão? Vamos que vamos comentar sobre isso agora. Michael Chandler disse hoje ao MMA Fighting, é o programa lá do Ariel Helwani, que se ele vencer o Charles, ele vai disputar o cinturão dos leves, né? Ele falou o seguinte: é uma luta de contenders número 1, né? Ou seja, quem vencer ganha o title shot. Michael Chandler afirmou isso, só que assim, o Ariel Helwani perguntou, né? O Dana White falou com você sobre isso, né? Ele confirmou pra você isso, e o Chandler falou o seguinte: não, na verdade o Dana falou isso nas redes sociais, num anúncio que ele fez da luta, né? Dizendo que é sim a luta de número 1 contender, faz 5 rounds, e é isso. Portanto, é o que vai acontecer. Então, assim, o Chandler, por outro lado, tá se baseando no que o Dana White disse publicamente, né? Tá contando aí com os ovos antes da galinha, mas tudo bem. O Dana White já falou muitas vezes isso sobre algumas lutas, e isso não se confirmou, né? Mas temos uma direção aí do que é o mais provável acontecer realmente. E no caso do Chandler, se ele vencer o do Bronx, ele até vai ficar um pouco dividido ali entre disputar o cinturão e lutar contra o Conor McGregor, né? O Charles do Bronx já não. O do Bronx, se vencer, o Chandler quer disputar o cinturão. Mas como o Conor McGregor tá até comentando aí, já que existe a possibilidade de lutar contra o Dan Hooker, né? Eles se encontraram aí num evento do Bare Knuckle, né? Então, de repente, o Chandler fica aí pra trás mesmo, nessa questão da luta contra o McGregor. O Conor ainda tá mirando até o Dustin Poirier e o Nate Diaz aí, ó. Então, assim, é bem capaz do Chandler nunca enfrentar o McGregor, né? Não duvido. Mas ele também não tá muito preocupado, viu? Ele falou o seguinte, ó: não tô preocupado se o UFC fizer McGregor e Dan Hooker. E um indício de que isso pode mesmo acontecer é que o Dana White disse que não sabe se o Chandler vai ser o adversário do Conor na volta do irlandês em 2025. Não tem ideia, disse o Dana aí em uma entrevista recente. Então é o seguinte, galera, olhando o cenário da categoria dos leves nesse momento, pra mim faz sentido sim que a luta entre o Chandler e o Charles do Bronx seja valendo uma disputa de cinturão, né? Quem vencer disputa o título contra o vencedor, obviamente, de Islam Makhachev contra Arman Tsarukyan. Essa luta deve rolar em janeiro, viu, galera? Deve rolar em janeiro. Então, vai ficar muito próximo ali pro vencedor da luta do Charles contra o Chandler e enfrentar o vencedor do Islam contra o Tsarukyan no meio do ano. O timing vai encaixar muito ali pro do Bronx. Eu pensei também, obviamente, em outros nomes para disputar o cinturão, como uma outra luta entre contenders ali para definir o próximo a disputar o cinturão, como Dan Hooker e Renato Moicano. Eu acho que seria outra luta que o vencedor ali poderia sim estar credenciado a disputar o título, mas eles não têm tanto apelo como o do Bronx, né? E talvez até quanto o Chandler. O Chandler até tem minhas dúvidas. Acho que de repente o Renato Moicano ali hoje já está conseguindo chamar bastante atenção, tanto quanto o Chandler, tá? Aí é uma suposição, tá? Eu não tenho certeza disso. E eu acho possível também que o Moicano lute contra um outro nome que não seja o Dan Hooker, e aí sim, pra mim, seria o bilhete premiado pra ele disputar o cinturão. Seria o Justin Gaethje ou o Dustin Poirier. Pra mim, se ele vencer um desses dois nomes, ele disputa o cinturão. O Poirier disse que tá com luta marcada aí, viu? Que em breve vai lutar de novo. Então, não sei se o Moicano vai ser o adversário dele, até acho que não, né? Pelo menos ele não tem dado indícios que ele já vai lutar logo, né? Ele tem falado aí na luta contra o Gaethje, na luta contra o Pimblet e o Hooker, mas era isso, né? Em nenhum momento falou Poirier, mas assim, que luta que seria, hein? Seria interessante, porque o Poirier, a princípio, vai ser a luta de aposentadoria dele, então seria legal ter ali um nome que vai ser usado, que ele vai ser usado como escada, né? O Poirier vai ser usado como escada pra promover esse outro nome. Se o Moicano vencer o Poirier, nossa senhora, viu? Nossa senhora. Então, acho que ficou claro pra vocês aí, né, que eu tô citando depois do Charles, o Moicano ser o próximo brasileiro
brasileiro aí que está mais perto de disputar o cinturão. Acredito que possa acontecer essa disputa envolvendo o Moicano em 2025 ainda, tá? Depois do Charles, o Moicano ser o próximo. E aí, galera, entra o terceiro nome brasileiro que eu vejo que tá mais perto também de disputar o cinturão. Assim, por incrível que pareça, ele só tem uma luta no UFC, mas a performance dele foi tão boa, tão arrasadora, que eu não descarto, tá? Que ele seja o brasileiro que o UFC vai tratar com carinho agora e vai acelerar, inclusive, porque inclusive já tem mais de 30 anos, que é Maurício Ruff, tá? Peso leve da Fighting Nerds, estreou no UFC com uma vitória gigante sobre o Jamie Mullarkey, que é um cara duro, né? Já venceu o Michael Johnson, teve bons resultados no UFC aí, o Mullarkey, e o Ruff tirou ele pra nada, assim, foi uma performance absurda, se promoveu muito bem no microfone ali, inclusive, assim, olha, tirou nota 10 do que um brasileiro, aliás, de qualquer nome, né, que estreie no UFC tem que fazer. Uma performance espetacular, tanto dentro quanto fora do cage. Fora não, né, porque foi dentro do cage ainda que ele pegou o microfone e até desafiou o Islam Makhachev, né, falando, ó, cheguei, Islam, cheguei. Cara, assim, ó, tanto é que o Dana White, depois da luta, falou muito bem dele, né, dizendo que foi uma das melhores estreias que ele já viu de um lutador no UFC. E por que eu acho que isso é mais, ó, olha só o outro indício aqui de que vão acelerar o brasileiro, né? Pra quem não sabe, ele vai lutar contra o Charlie Campbell no UFC 309, no dia 16 de novembro, essa é a próxima luta dele, no mesmo card da luta do Charles contra o Michael Chandler, né? A luta principal vai ser John Jones e Steve Miocic, e aí vocês vão falar o seguinte, mas como é que estão acelerando ele se ele vai enfrentar o Charlie Campbell? Quem que é o Charlie Campbell? Charlie Campbell não é realmente um nome que vai agregar muito ao cartel do Maurício Ruff, é um cara que tá 2-0 no UFC, chegou agora também, mas o que tá pegando aqui é a posição que essa luta vai ter, galera, a relevância que essa luta vai ter dentro do card do UFC 309, aliás, só por estar no card do UFC 309, já mostra que o UFC tem um interesse aqui grande em promover pelo menos um desses lutadores, né, e ao meu ver, é o Maurício Ruff, né, não tem como ser diferente, por mais que o Campbell é o atleta da casa, porque tá lutando em casa, né, ele é um cara lá da região, lá de Nova York, Nova Jersey, que é onde vai rolar esse evento aí, mas, ao meu ver, quem mais promete aqui, sem dúvida, é o brasileiro. E por que eu digo sobre a posição dessa luta? Porque o card principal, galera, do UFC 309, oficialmente tem apenas 4 lutas, ó. Jones e Steve Miocic, Charles e Chandler, Bo Nickal, Paul Craig e Viviane Araújo e Karine Silva, tá? Depois, a luta que vem abaixo é Chris Weidman e Eric Anders, pelo card preliminar. Ou seja, tem uma vaga ali pra preencher, né? As outras lutas aqui, ó, as demais, ó, o card já tem 10 lutas confirmadas. Esse aqui é o site da ESPN.com, onde as lutas e a ordem delas dentro dos cards do UFC são atualizadas com antecedência, antes mesmo do próprio site do UFC, já que o trabalho de organizar a ordem dessas lutas é feito juntamente com a ESPN, né? A ESPN, pelo que eu sei, ela também auxilia na ordem onde vai acontecer essas lutas. E aí, como eu disse, né, o card está com 10 lutas confirmadas, devem acrescentar mais uma luta no card principal e mais 2 lutas, pelo menos, no card preliminar, né? Eu acredito até que é possível que sejam 3 a mais no card preliminar. E olhando as outras lutas ainda que não foram oficializadas, mas estão encaminhadas para esse card, a gente percebe ali que tem Jim Miller e Demon Jackson, Maurício Ruff, né, que é a luta que eu tava citando, contra o Charlie Campbell, e Lucas Almeida contra Davi Onama. Essas lutas estão listadas ali no Wikipedia, mas elas têm fonte, tá? Não é o Wikipedia que inventou, né? Sempre que vocês olharem algo no Wikipedia, vocês podem conferir a fonte que está vinculada à informação, clicando no número que está ao lado da informação específica, né? Cada luta aqui tem o seu número, cada luta tem sua fonte. Então, assim, uma dessas 3 lutas vai pro card principal do UFC 309, a não ser que eles coloquem uma luta que já está no card preliminar e transfira pro card principal. Pode acontecer também, mas eu já vi muito do UFC pegar uma luta entre 2 promessas que não são muito conhecidas e colocar no card principal que tá estrelado lá de caras bem mais conhecidos,
parecidos, para o quê? Para promover essas promessas de tabela, né? Isso é uma estratégia que, olha, é mais velha do que caminhar para frente no mundo do MMA. Então, eu acho que a bola da vez vai ser o Maurício Ruff, ele vai fazer essa luta no card principal, vai ser uma jogada muito inteligente do UFC, eles já colocaram Bonical lá também, pelo mesmo motivo, e assim, um card que tem John Jones e Stipe Miocic, Charles do Bronx e Michael Chandler, o que vier abaixo, galera, não faz muita diferença para vender pay-per-view, né? Convenhamos. Então, é isso, acho que é isso que vai acontecer, e acho que o brasileiro vencendo essa luta vai ficar com muita moral na organização, né? Dependendo da forma como vence também, claro, e acho que é questão de pouco tempo para ele enfrentar um ranqueado nos pesos leves, tá? Acho que é pouco tempo para isso acontecer, e acho que o UFC tá trabalhando muito bem essa questão envolvendo o Ruff aí, porque logo o do Bronx e o Moicano vão estagnar, né, e vão começar a decair, então é bom já ver um brasileiro aí que vai herdar esse status de principal brasileiro dos pesos leves, tá bom? Por enquanto o Charles ainda tem esse posto, né, se vencer o Chandler, vai disputar o cinturão, provavelmente, né, vai ter a chance de ser campeão novamente, e aí isso inclusive pode frear um pouco o Ruff, né, daí o UFC não tem mais tanta necessidade assim de promover um brasileiro na categoria, mas com o Islam Makhachev no topo, ou Tsarukyan, ou qualquer gringo aí, o Ruff deve ser acelerado. E aí cabe também, né, os adversários aceitarem enfrentar ele, né, isso aí também é um problema, muita gente não tá querendo enfrentar ele, né, o Ruff já era pra ter lutado pela segunda vez no UFC antes, e assim, paciência, né, cabe ao UFC também encher o bolso dos adversários pra aceitar essa encrenca aí, e valorizar o cara também, né, não deixar o cara aí sem grana, renovar o contrato dele aí, porque ele tá fazendo por merecer e tem potencial pra fazer muito mais. Pra mim, é o brasileiro que eu mais ponho as minhas fichas no peso leve aí, depois do Charles e depois do Moicano. E vocês? O que vocês acharam aí? O que vocês acham dessa situação do peso leve, né? O que vocês acham sobre o Ruff? Essa decisão do UFC de colocar o Charles pra disputar o cinturão antes do Moicano, tudo ok pra vocês? Pra mim, ok, né? Mas também se for o Moicano antes do Charles, não vou achar também uma coisa muito injusta. É isso, galera. Comentem aí o que vocês acharam. Tamo junto. Se você gostou, pode clicar no gostei. Se você não gostou, pode clicar no não gostei. E é isso. Eu e minha Meloto, eles fazem história e eu te conto. Obrigado por assistir ao vídeo. O MMA Meloto voltará em breve. Até a próxima.